E dito isso, após toda essa análise que é bem profunda e bem importante, Sim. vale um Neymar em 26 no Santos? Por um salário civilizado, vale, pô. Nas condições de hoje. Seria Não. tipo o quê? Uns 4, 5 milhões? Que Não, isso não é salário civilizado. Desculpa. Não, pelo que Isso não é. foi, Quem né? que ganha isso? Porque o cara É que ganha, é o Neymar. o cara fez entendeu? 8 gols no campeonato, vale 4, 5 milhões? Não, Espera aí. Não vale, não vale. Quantos gols tem o Ferreirinha no ano? Você vai pagar 4, 5 milhões pra ele? 8 gols. Então, você vai pagar 4, 5 milhões pro Ferreirinha? Não vai. E o Ferreirinha corre. Uhum. Entendeu? Então, assim, vamos lá. É o Neymar. Ele traz um tanto... mas ele traz marca. Mas ele é 80% do que ele trouxer das marcas. Esse contrato continua valendo. Só não tem mínimo garantido. Peraí, esse contrato continua valendo? Continua valendo. Se o Neymar, enquanto ele estiver no Santos, ele continua abocanhando 80% de tudo que É vem. isso, eu achei que tinha um Não, papo, o que não aconteceu mais é o mínimo garantido. Por quê? Qual que era o problema? Se ele chegasse no Santos, ele falasse assim, olha, eu quero 80% de tudo que fechar. Puta, eu acho demais, mas beleza. O problema é que é o seguinte, colocaram um mínimo garantido, se ele não fechasse um seguro, tinha que pagar 15 milhões de dólares pro cara. Faz as contas de quanto custa isso, é mais de quase 90 milhões de reais, Daqui a cara. pouco é o valor da dívida do Santos, pô. Exatamente, pra pagar pra NR Sports. Sim. Então, assim, pra mim, um salário civilizado, pro que joga o Neymar hoje, no máximo, estourando 3 milhas. Eu não pagaria isso, tá? Se eu fosse o presidente do Santos, diretor de futebol do Santos, eu não pagaria mais de 2 milhões pro Neymar. Mas beleza, eu vou até entender se pagarem 3. Agora, se continuar pagando 4, 5, falar, bom, esses caras realmente estão intencionados a quebrar o clube. Uhum. E o Neymar, que se diz santista, sou Santos pra caralho, tatuagem na perna, tá pouco se fudendo, né? Enfim, é muito louco, né? Ídolo. Essa palavra... Ídolo meu não joga contra um Mundial, o jogo mais importante nos últimos 50 anos do time, vendido pro adversário, sem ninguém saber e com 10 milhões de euros no bolso. Então o cara me pergunta, por que você não gosta do Neymar? Porque o cara jogou um Mundial, o jogo mais importante da minha vida. Eu tenho 37 anos de idade, foi aquele dia em 2011. O Santos poderia ter tomado de 8 em vez de tomado de 4. Mas nunca o principal jogador do time poderia jogar vendido com 10 milhões de euros no bolso e ninguém fala nada. O Neymar pai é tratado em Santos como o Messias, como o cara que vai salvar o clube. Esse cara colocou o Santos pra trás. Esse cara arrebentou o Santos, tratou o Santos que nem... A gente foi descobrir os valores dessa negociação quando deu pau no fisco da Espanha. Ninguém ficou sabendo dos valores. Caso diz, né? Quando deu todo... A DIS foi atrás dessa história. A DIS foi atrás. A gente ficou sabendo que era uma negociação de 30, era uma negociação de 90, e o cara botou a maior parte da grana no bolso. E não é que ele meteu no bolso, ele meteu sem o Santos saber. Botou o Santos pra trás. Então assim, esse cara gosta do Santos realmente? Ou esse cara vê o Santos como uma possibilidade muito boa de negócio? Entendeu? É isso. Mas assim, torcedor, cara. Torcedor, a maioria do torcedor tá se importando com quarta e domingo, velho. Uhum. Isso eu aprendi. Eu relutei muito em fazer canal, porque eu sabia, mano, que eu ia apanhar. Não tem coisa pior do que você apanhar da própria torcida. E eu sabia que isso ia acontecer, porque eu não ia ver essas coisas e ficar quieto. E tem muito torcedor que o cara fez o gol no domingo, ele é craque. É O Neymar memória salvou, curta, ele é né? memória curta. Os Memória caras não estão curta. nem aí. Entendeu? Eu não consigo ser memória curta, eu não consigo ser otário de ninguém. E o Santos hoje, a instituição Santos Futebol Clube é uma instituição otária do Neymar e do Neymar pai. São feitos de idiotas todo dia e a torcida, muito parte dela é massa de manobra. A impressão que tá vendido ainda. Eu cheguei, cara, a fazer vídeo, assim, tipo... Os caras queriam o quê? Que depois da salvação eu ligasse o vídeo fazendo fogos e tirando a camisa e falando o Santos é gigante. Eu tava puto, os caras... Cheguei a ouvir comentário, hoje é dia para se comemorar. Comemorar o quê, velho? Você torce pro Santos, torce pro Guarani. O time não fez porra nenhuma esse ano, não ganhou nada esse ano. Só acumulou dívida, tá querendo comemorar o quê? Presta atenção no time que você torce, cara. Olha o símbolo do time que você torce. Para de tratar o Santos como se o Santos fosse um time pequeno, cara. Subserviente é um jogador, a gente não foi subserviente nem do Pelé, vai ser de Neymar, cara. Então assim, é isso. E aí, como eu falo essas coisas, fico com a pecha de que eu odeio o cara, eu não tenho nada contra o cara nunca me fez nada. O cara nunca, sabe, nunca tive uma conversa com o cara. Aí, como não tem argumento, aí as pessoas não tem argumento pra rebater, fala que é uma divergência política, que eu nem sei se existe. Porque eu não sei o posicionamento político do Neymar. Eu não sei o que ele pensa sobre educação. Não sei o que ele pensa sobre segurança pública. Não sei o que ele pensa sobre economia.
Eu não sei. Eu sei que ele apoiou um presidente que eu não apoiei. E tem todo o direito, como outros tantos jogadores fizeram a mesma coisa. 99% dos jogadores do futebol brasileiro. Então eu vou destruir todos. Não vou elogiar ninguém. Porque quase todos apoiaram o antigo presidente, que hoje está preso. Então, assim, aonde que é uma divergência política? Eu nem sei o que ele pensa. Talvez a gente tenha muito mais pensamentos em comum se a gente parasse para conversar sobre política. Então nunca foi uma questão minha. Mas insistem, porque quando você não tem argumento, aí você tem que atacar a pessoa. Quando você não vai pelo argumento, quando você não tem mais como defender, aí você tem que arrumar um meio para descredibilizar o interlocutor. Porque, na verdade, eu falei muita coisa esse ano que muita gente não tem coragem de falar. Muita gente. E no meio santista, a gente viu muitos absurdos esse ano. A gente viu jornalista trabalhando em TV do presidente. Vários. O presidente tem uma TV na cidade, Santa Cecília. Vê aí os jornalistas grandes que trabalham lá. Como é que você fala que você critica o presidente? Você trabalha na TV Casares. Você vai falar... Como é que você vai criticar o cara? Não tem como. Não tem como. Isso é ético. Tem jornalista cuja esposa, e também jornalista, prestou um serviço para Play by Ney comercial. Como é que o cara, que é casado com uma mulher, critica o Neymar se a esposa dele ganhou dinheiro da NR Sports? Como é que o cara se sente confortável? Não existe, cara. Então, como eu não tenho um rabo preso com absolutamente ninguém e quero que se foda se o Neymar for comprar o Santos e o amanhã, o cacete, porque eu não dependo do Santos pra viver. Eu falo o que eu penso. Não quero carguinho, não quero ser bem tratado em coletiva, porque eu nem quero estar lá no meio dessa gente. E tem muita gente boa, muita gente legal. A maioria, inclusive. Mas assim, como eu não penso nisso, eu pouco foda-se, eu falo o que eu penso. E aí o que acontece? Quando você faz, você apanha, porque você toca no dedo na ferida. Você toca no dedo da ferida, que é não só do ponto de vista da idolatria de muitos imbecis, como diz Regis Tadeu, todo fã é um idiota, entendeu? Então você começa a torcer mais pelo jogador do que pelo clube, irmão, você não é santista. O nego me acusa de corintiano. Corintiano é o filho da puta que ama mais o Santos do que não ama mais o Neymar do que o Santos. Esse deveria ser corintiano. Deveria ser o raio que o parte. Esse deveria... Porque assim, o cara curtir mais um jogador do que a instituição... Eu não consigo entender isso. O Thiago Silva tem uma frase que ele falava que era assim... O nome que vem à frente é mais importante que o nome que vem atrás. Exatamente. Essa frase é assim... Exatamente. É uma Não, porrada. e é só a gente ver, por exemplo, Rogério Ceni, Marcos. Eu não lembro do Rogério Ceni se colocar à frente do São Paulo. Nenhum posicionamento. Não, O cara tem mais de 1000 jogos. Vamos lembrar de uma entrevista do Neymar pai, em dado momento, que ele falou que tava jogando no que o Neymar voltou por caridade. Ganhando o salário do Vinícius Júnior no Real Madrid, cara. E o torcedor... Você acha que o torcedor lembra disso? Isso é loucura. O torcedor lembra disso, irmão? Foi no jogo do Red Bull, né? Não dá. Foi ali Exatamente. nos camarotes ali, né? Exatamente. Foi no amistoso. Então assim, cara, como é que vou gostar disso aí? Como é que eu vou querer que isso aí seja dono do Santos? Vai ser uma dureza pra mim se isso acontecer, vai ser de uma dor ver essa gente que colocou o Santos pra trás lá em 2013, que fez o que fez com o clube na negociação com o Barcelona, que distrata o Santos sempre que pode. Neymar chegou a falar que só não foi jogar o Mundial no Fluminense porque precisava treinar. Um clube que recebeu ele como recebeu, a torcida fez o que fez e teve toda a paciência. Não fui pro Fluminense porque eu precisava treinar. Não é porque eu tô aqui, porque eu respeito esse clube, quero tirar esse clube dessa situação ruim. Falas e falas abjetas ao longo do ano que hoje pra torcida acabou. O mais importante é que ele fez gol contra o Juventude, irmão. Você acha que a família Neymar pode comprar o Santos? Você acredita nisso? Acho que pode. Acho que o clube está sendo sucateado para que isso aconteça. Faz parte O clube está sendo sucateado para que isso aconteça. Pra isso. Eu assim, não consigo entender. Pelé, né? Eu não consigo entender. Vamos pegar, né? Vamos falar de política um pouquinho. O Santos teve um presidente empichado, porque teve contas reprovadas em 2019. Trata-se de José Carlos Pérez. Ele Ele foi empichado, quem entrou no lugar dele foi seu vice Orlando Rolo. Sim. Sabe o balanço do Santos de 2019, o valor final do balanço? 25 milhões de superávit. Esse balanço foi agraciado pelo Conselho Fiscal e pelo Conselho Deliberativo como gestão temerária, e o José Carlos Pérez foi empichado. Ele foi um mau presidente. Foi um mau presidente. Mas ele caiu com um superávit de 25. O Marcelo Teixeira, no primeiro ano da gestão, na Série B, fechou o ano com perto de 100 milhões de déficit. Ah, mas está na Série B.
Será que isso é uma explicação viável? Sabe por quê? Porque o Santos vendeu 200 milhões de reais de jogadores. Vou pegar um exemplo. O Cruzeiro, em 2024, na Série A, faturou menos no ano do que o Santos na Série B. Então, é justificável um clube que deveria diminuir o orçamento, porque está na Série B. Sim. As cotas já são menores. Então, você ainda assim conseguir arrecadar mais do que você arrecadou em 23, no ano anterior, no ano que você caiu, jogando a Série B, e ainda assim terminar com 100 milhões de déficit. Isso é uma gestão ok? Isso é uma gestão muito mais do que temerária, mas o clube está aparelhado. O presidente do Conselho Deliberativo do Santos, olha essa história, é um cidadão chamado Fernando Acauí. Esse cidadão é um desembargador de justiça e ele é simplesmente diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Santa Cecília, de propriedade do Marcelo Teixeira. Ou seja, o cara é empregado do Marcelo Teixeira. O cara que era o cara que deveria abrir o Eduardo Cunha do Santos Futebol Clube, o cara que é o presidente da Câmara, o Lira do Santos, que ia lá e fala, pô, vão abrir um processo de impeachment. Como é que esse cara vai abrir um processo de impeachment por gestão temerária, sendo que ele é funcionário do presidente do clube? O Conselho Deliberativo deveria ser um órgão independente. E ele hoje é presidido por alguém que é funcionário da universidade do presidente do clube. Então, se o Santos está aparelhado, o Conselho Fiscal, novamente agora, numa votação que teve recente no Conselho Deliberativo, sugeriu, e como foi, a aprovação das contas para 26. Sabe qual que é a aprovação das contas para 26? Já prevê um déficit em 26 de 90 milhões. Então são 24, 90 milhões negativos, 25 já estamos em 120 com 9 meses contados, e para 26 já estão prevendo mais 90 milhões de déficit. Aonde isso vai parar? Qual que é o objetivo disso? O Santos está ganhando título em troca dessa dívida absurda que está levando, ou o Santos está só brigando para não cair e completamente desprezado esportivamente? Então, assim, me parece um processo sólido para absolutamente acabar com o clube, torná-lo barato, para que pessoas, se não sei quem são, e pode ser o Neymar Pai, comprem um clube por valor de banana. E aí, o que vai acontecer? Quando um cara desse comprar o clube por valor de banana, ele vai fazer minimamente uma gestãozinha profissional, porque esses caras aí, o dinheiro deles entra, não são trouxas, e aí eles fazem uma gestãozinha mínima, o time começa a melhorar um pouquinho na tabela, e eles ficam ainda como heróis, ficam ainda como os caras que salvaram o Santos. É isso que está acontecendo hoje no clube.